Novamente estamos juntos e desejo mesmo que tudo esteja bem convosco e que estejam a passar bem e que a proteção de Deus seja continuamente visível na vossa vida, nas vossas famílias, e que a graça, a paz de Deus esteja convosco. Vamos dar seguimento ao estudo que iniciámos na última mensagem. Aconselho a todos os que não ouviram que possam ouvir a primeira mensagem para entenderem qual é a nossa linha de pensamento. Estamos num estudo de 4 mensagens, esta é a segunda, que sairá na próxima quinta-feira e depois no domingo a terceira e assim sucessivamente. É um tema, considero atual, que tem a ver com Israel, que ao atravessar por 40 anos o deserto do Sinai, eles a determinada altura interrogam o Senhor, perguntando: pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Esta é uma pergunta feita pela negativa, é uma pergunta incrédula, e as obras e os feitos que Israel fez no deserto demonstram isto mesmo. De milhares e milhares, talvez milhões de pessoas que saíram do Egito, só apenas 2 entraram na terra prometida, a terra da promessa. Porquê? Porque o povo foi incrédulo, o povo não acreditou, apesar de ver os feitos de Deus e as obras de Deus, eles não confiaram no seu Deus, e isto levou-os a interrogarem o Senhor com esta questão. Está lá no Salmo 78, verso 19. Portanto, aconselho a todos a ouvirem a minha primeira mensagem deste tema, mas temos que dar continuidade, e gostaria de levar-vos até agora ao Salmo 23, que também fala de uma mesa, e aqui tecermos algumas considerações. Diz o Salmo 23, verso 5: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O Senhor fala aqui de uma mesa. A mesa será preparada na presença dos nossos adversários e diz-nos que é o próprio Senhor quem nos servirá. O Senhor Jesus, lá em Lucas 12, 37, ele disse isto mesmo: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Portanto, nós temos uma mesa que, como diz o salmista, é preparada perante os nossos inimigos. Já vamos ver quais são a fonte, a origem principal dos nossos inimigos. Diz que é o próprio Senhor quem nos servirá. Servirá com uma comida que não é uma comida literal. Nós estamos aqui a falar das comidas que nós gostamos, que nós degustamos, mas estamos a falar de uma comida espiritual, uma comida eterna, uma comida que sacia o nosso homem interior. Assim como o deserto não é literal, assim como o deserto tipifica tempos angustiosos, tribulações, aflições que vêm à nossa vida, pandemias, o que for, aqui o que estamos a falar é de um saciar, atravessarmos o deserto, porque temos que passar o deserto, os tempos que estamos a viver, mas com nutrientes, mas bem alimentados, mas bem servidos, mas com uma perspectiva completamente diferente, em que não nos deixamos levar pelas circunstâncias que estão à nossa volta. O apóstolo Paulo, quando falava aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, ele dizia: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Senhor tem-nos abençoado com bênçãos. E o que Deus dá é bom.
O que Deus dá sacia, o que Deus dá atenua a dor, o que Deus dá traz gozo, o que Deus dá traz edificação. Deus não traz nada para nos prejudicar, Deus traz algo para nos abençoar e para nos sentirmos confortados mesmo diante ou perante um deserto árido. Os nossos adversários, como eu falei há pouco, podem ter a origem demoníaca de Satanás com os seus agentes, ou pode ter a origem da humanidade, da carnalidade do homem. Mas diz a palavra de Deus que quer uns, quer outros, que nós estamos protegidos e estamos no Senhor. Diz a palavra de Deus que o anjo de Deus acampa-se ao nosso redor. O inimigo ruge como um leão ao derredor, mas ao nosso redor, bem perto de nós, imediatamente a seguir a nós, está o anjo do Senhor para nos ajudar e para nos amparar e consolar e ajudar no momento difícil que possamos estar a atravessar. Dependendo do nosso círculo de atuação, poderemos ter ou não mais ou menos adversários. Mas neste banquete, eles estão longe, eu falei nisto, já nada pode fazer atrapalhar, ou atacar, ou assustar aqueles que estão protegidos pelo nosso Senhor. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que confiar na graça, na misericórdia do Senhor, para vermos o seu poder. Reparem só nisto, se voltarmos a Israel, vamos verificar que eles viram, e falei nisto na primeira mensagem, manifestações poderosas de Deus na libertação do Egito, na abertura do Mar Vermelho, depois na mesa que Deus preparou, com água, com pão, com carne, na proteção dos seus inimigos, tanta coisa tremenda que aconteceu ali. Israel viu, mas mesmo assim, a incredulidade deste povo, a dureza de coração desta gente, levou-os a interrogar: pode acaso Deus preparar-nos uma mesa? Quantas vezes no desespero nós não tomamos as palavras, diz, por acaso Deus olha para mim? Por acaso Deus está a ver o que é que me está a acontecer? Será que Deus me ouve? Será que Deus já não me abandonou? Não. Confia em Deus. Espera em Deus. Aqueles dois, Josué e Caleb, que se mantiveram íntegros, que se mantiveram sadios, numa relação correta com Deus, eles passaram pelo mesmo deserto que os outros passaram, mas eles tiveram o privilégio que mais ninguém teve. Foi de entrar naquela terra prometida, a terra da promessa que manava leite e mel. Diz ainda o salmista, no Salmo 29, verso 8, que a voz do Senhor faz tremer o deserto. Deus está acima de qualquer circunstância. Deus está acima de qualquer geografia. Deus está acima de qualquer situação anómala. Deus está acima deste Covid. Deus está acima de qualquer pandemia. Deus está acima de qualquer circunstância. Simplesmente nós temos que nos manter íntegros e confiarmos no Senhor. Porque Deus, na verdade, Ele pode preparar-nos uma mesa farta em tempos de grande angústia. Por mais que pareça não existir nenhuma sombra de esperança, Deus pode mudar o quadro e Ele sabe perfeitamente o que se passa, porque todo o poder está em suas mãos. Toda a capacidade e todo o conhecimento está nas suas mãos. Diz lá em Deuteronômio capítulo 2, verso 7, pois o Senhor teu Deus te abençoou com toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Meus queridos amigos e ouvintes, tudo aquilo que acontece no mundo não apanha Deus desprevenido. Tudo aquilo que acontece nos nossos dias não apanha Deus distraído. Ele conhece todas as coisas. Se Ele permite, Ele tem um plano. Mas acredita que Deus pode preparar algo maravilhoso, mesmo no meio de uma circunstância adversa.
Deus nos guia e faz-nos chegar a um determinado lugar, porque a sua palavra diz, em Deuteronômio 1:31, como também no deserto, onde vistas que o Senhor vosso Deus nele vos levou. Foi Deus que permitiu que eles fossem lá. Como um homem leva um filho por todo o caminho que andastes até chegares a este lugar. Deus muitas vezes permite para ministrar algo à nossa vida. Louvado seja o seu grande nome. Nós podemos não entender os desígnios de Deus. Eu não tenho respostas para tudo o que Deus permitiu que viesse à minha vida. Eu não tenho, mas sei que em cada momento, se eu mantiver fiel, se eu for consagrado a Ele, se eu for dedicado, se eu for esperançoso, eu sei que o que Ele faz bem feito para a minha vida. Acredita na palavra de Deus. Foi Deus que levou Israel para o deserto para ministrar. Israel teve, a geração que saiu do Egito teve uma oportunidade única de serem eles os primeiros a entrar, mas a rebeldia, o pecado, a desobediência os fez perecer no deserto. E toda aquela geração, excetuando 2, como já referi, tiveram o privilégio de entrar na terra prometida. Deus tem algo tremendo no fim dos nossos dias. Deus tem uma eternidade. Mantém-te fiel, mantém-te ligado a Ele, acredita, confia no Senhor, espera nele e Ele guardará toda a tua vida. O Senhor guiou o seu povo até chegarem a um local prometido. O interessante, meus amigos, é que quem determinou o tempo da peregrinação no deserto foram as próprias atitudes do povo diante das situações. Lá em Êxodo 16:2 diz: e toda a congregação murmurou contra Moisés, contra Arão no deserto. E isto e todos os pecados que foram cometendo ao longo daquelas semanas, como eu disse na primeira mensagem, um tempo que demoraria poucas semanas, uma travessia curta, uma peregrinação curta, mas os pecados fizeram com que eles andassem ali às voltas por 40 anos, porque Deus também tinha determinado que aquela geração tinha que tombar no deserto. E a nova geração, a geração que nasceu no deserto, em 40 anos muita gente nasceu, eles tiveram o privilégio de entrar na terra prometida. Quanto mais nos submetemos e obedecemos à voz do nosso Mestre, mais abreviado será o tempo, mais a nossa peregrinação é segura, mais garantia nós temos de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. A desobediência afasta-nos de Deus. O pecado sistemático, o vivermos uma vida sistemática em desobediência a Deus, isso vai hipotecar tudo aquilo que Deus preparou para nós, para usufruirmos da eternidade, porque o pecado gera a morte e Deus quer uma igreja, quer um povo obediente. É aquilo que Ele mais deseja, é a nossa obediência. Então esta é a mensagem, uma mensagem de reflexão, é uma mensagem de ânimo, mas de responsabilidade. Deus pede de nós obediência, Deus pede de nós consagração, Deus pede de nós uma linha direita com Ele e não andarmos segundo as nossas ideias, os nossos pensamentos, os desejos do nosso coração, que muitas vezes nos afastam de Deus. Por isso, é necessário o preparo. Precisamos estar bem armados com as armaduras de Deus e assim obtermos o equilíbrio e a graça necessária para vencermos todas as adversidades que surgem no extenso deserto. Êxodo 13:18 diz: mas Deus fez o seu povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Diz que o Senhor os fez rodear por 40 anos. A dúvida, a incredulidade,
O pecado levou o povo a rodear terras e terras. O deserto tornou-se mais extenso. Porquê? Porque eles desobedeceram. A dúvida é algo que surge de imediato nos momentos de sabor. O salmista 78, no verso 19, no capítulo 78, diz: e falaram contra Deus, aquele que os libertou, aquele que viram coisas estrondosas a acontecer. Eu não falei ainda, mas durante o dia havia uma nuvem que os protegia do calor. Durante a noite havia uma coluna de fogo que os aquecia e os guiava nas jornadas das noites. Eles estavam debaixo da proteção de Deus. A glória de Deus estava manifesta, tanto na nuvem como na coluna de fogo. E eles mesmo assim, eles indagam o Senhor, falaram contra Deus. Acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? A pergunta é: será que Deus não está a ver a nossa situação? Esta é a pergunta a Deus. Será que Deus não está a ver o deserto que estamos a atravessar? Acaso pode Deus? Foi assim que eles começaram. Será que é possível? Tudo isto são questões de dúvida. E a dúvida faz-nos recuar, diz o apóstolo. A dúvida é a antítese da fé. A dúvida é contrária à nossa crença. Não podemos duvidar. Não podemos, de maneira nenhuma, não podemos recuar. Nós temos que acreditar. A palavra de Deus, ela nos garante: firma-te no que está escrito. O Deus que prometeu a terra de Canaã, a terra prometida a um povo escravizado por 400 anos, e eles viram Deus a libertá-los do Egito, eles viram o Mar Vermelho se abrir, eles viram Deus a derramar a água, a derramar carne, a derramar pão, eles viram coisas maravilhosas, não tinham motivos para duvidar. O que Deus fez e faz nos nossos dias deve nos dar alento e confiança de que Ele pode nos preparar uma mesa, que Ele pode fazer o deserto mais curto, que Ele pode colocar uma mesa no deserto farta para saciar a nossa alma e o nosso espírito. Podemos ter a certeza, como diz lá no Salmo 107, os versos 33 e 35, Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Deus tem este poder. Falámos na primeira mensagem que Moisés, na segunda vez que Deus lhe indicou, disse: fala à rocha. O povo murmurava por falta de água e o Senhor disse para Moisés: fala. Como se nós estivéssemos a falar uma parede, o Senhor disse para Moisés: fala a essa rocha, rocha, dá-me água. Bastava isso. E o Senhor faria brotar rios daquela rocha. Este é o Deus Todo-Poderoso. Então não há nada que venha à nossa vida que Ele não possa saciar, abençoar, resolver, retirar, consolar, o que for. Deus tem esse poder. O inimigo da nossa alma nunca tomara Deus de improviso, despreparado ou de surpresa, seja qual for a artimanha do inimigo. Ele é aquele Deus todo-poderoso, todo conhecedor, Ele sabe todas as coisas, todo presente, está em todo lugar ao mesmo tempo. O inimigo é uma criatura também, um anjo caído, está condenado eternamente, mas enquanto não chegar o tempo em que ele será amarrado para todo o sempre, ele anda à solta, lutando contra aquilo que é de Deus, e nós somos de Deus, lutando contra o reino de Deus, e nós somos reino de Deus. Mas o Senhor está por cima, Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Deus já tem preparado um plano para suplantar, envergonhar, destruir os seus ardis. Entretanto, os projetos que Deus tem preparado para o seu povo nunca será frustrado, nunca será impedido. Portanto, havia, e Satanás interviu com Israel. Muito aquilo que aconteceu com o povo foi inspiração, foi influência demoníaca de Satanás contra o povo de Deus. Mas o plano de Deus de maneira nenhuma foi frustrado. Israel seria uma nação do seu povo. Não foi na primeira geração, passou a ser na segunda geração, mas Israel até os dias de hoje está na sua terra conforme Deus tinha prometido. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Paulo diz aos Coríntios, no primeira epístola, no capítulo 2, verso 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ponto final. Deus tem preparado, é para o seu povo, para aqueles que o amam, é para ti, é para mim. Portanto, não deixe, não tombes no deserto, não caias no deserto, não percas a tua vida no deserto. Deus te dará força para ultrapassar toda e qualquer circunstância. Tirar Israel do Egito, do domínio de Faraó, foi plano de Deus. Na vida de Moisés, fora escolhido desde a sua formação. Deus escolheu, ninguém impediu. Deus tinha chamado este homem. Ao fim de 80 anos, lá está ele como libertador. Mas houve um plano de Deus. Parece que a determinada altura que a sua vida tem um recuo, mas não, tudo fez parte de um plano. Teve que ir 40 anos para o deserto também. E lá Deus ministrou a sua vida e fez-o voltar ao Egito e a libertar o seu povo e assim sucessivamente. Louvado seja o seu grande nome. A vinda do Salvador, a subida da igreja, da terra e a sua chegada ao céu também é plano de Deus. O diabo não vai impedir, porque Deus já preparou um lugar no céu para cada um daqueles que o temem, daqueles que o seguem. João 14:1-2 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Estou quase a finalizar. Quando Moisés subiu para o deserto, não tinha a mínima noção de como seria um tempo proveitoso e de trabalho intenso de Deus na sua vida. A primeira vez, aquilo que eu há pouco referi, ele está, ao fim de 40 anos, de ser um príncipe do Egito e por causa daquele egípcio matando um israelita e, por sua vez, Moisés indignado porque o seu povo está no seu coração, e ele investiu contra o egípcio, matando o egípcio. No dia seguinte, quando ele foi apontado como alguém, aquele que tinha morto o egípcio, ele com medo fugiu. Tudo isto faz parte do plano de Deus. E teve 40 anos trabalhar na casa do seu sogro, Jetro, como pastor de ovelhas, naqueles montes, naquele Monte Sinai, naquele deserto inóspito. Deus ministrou a vida deste homem. Muita coisa aconteceu ali, não cabe aqui na nossa mensagem, mas Deus ministrou vida, Deus ministrou liderança, Deus ministrou confiança, Deus ministrou a sua palavra. Moisés seria o agente de libertação do povo de Deus. Portanto, 40 anos, depois mais tarde ele teve que voltar outra vez, levando o povo mais 40 anos no deserto. Deus tinha um plano para Moisés e para Israel, e é assim que Deus faz. Deus, muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer da nossa vida, mas acredita que Deus tem um plano para ti e para mim. É claro que a vida no deserto deve ser muito dura, desafiadora, mas também é um tempo de cura.
é um tempo de libertação, é um tempo de crescimento. E no caso de Moisés, isso fez perceber em toda a estrutura do seu ser. Ele cresceu como homem, ele cresceu como servo de Deus, ele cresceu como líder, que mais tarde nós pudemos ver quando da libertação do povo. Deus preparou uma mesa, e finalizo aqui, Deus preparou uma mesa no deserto para que o seu servo fosse transformado num líder extraordinário e num profeta de influência constante para toda a família de Deus. Tu não sabes o que é que Deus tem para a tua vida. Muitas vezes olhamos só para o que nos aconteceu. Como eu disse, somos atacados por inimigos da parte de Satanás que influenciam contra nós. Somos atacados pela nossa carne, pelas nossas más decisões. E Deus muitas vezes leva-nos a estes desertos áridos, tempos de angústia, tempos de vergonha, tempos de tristeza. Mas Deus tem um plano para a nossa vida. O Senhor é bom, meus amigos. O Senhor é gracioso. A sua graça transcende aquilo que nós imaginamos. Os homens penalizam-nos. Os homens apontam-nos o dedo. Mas Deus nos ama de uma forma muito grande. Acredita do fundo do meu coração, esforçando-me para que tu entendas pela palavra de Deus, que a circunstância pode ser má, a aflição pode ser terrível, o desespero, a incerteza, a dúvida pode vir até à tua vida por tudo aquilo que está a acontecer contigo, ou mesmo comigo. Mas acredita que Deus é bom. Ele prepara uma mesa. Ele tem algo extraordinário para nós. E como eu disse há pouco, o melhor não é o princípio das coisas, mas o fim delas. É lá que está a nossa redenção. É lá que está a nossa coroação. É lá que está a nossa eternidade. Jesus veio para que nós tivéssemos vida abundante, uma vida eterna. O mundo é sofredor. Ele mesmo disse que no mundo teríamos aflições. Mas nós precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E nós com Ele somos vencedores. Muito obrigado pela tua atenção. Foi um prazer uma vez mais estar contigo. Como eu disse, na próxima semana ouviremos mais uma mensagem dentro deste tema, com outros princípios, com outra mensagem de Deus para nós. Fica atento. E o meu desejo é que tu possas ser abençoado. Escreve algo, diz-me alguma coisa, manda uma mensagem, alguma dúvida. Posso facultar os meus contactos para falarem convosco. Estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Este é o meu sincero desejo. E que tu possas também divulgar, se assim entenderes, com os teus amigos, e que Deus seja glorificado e tu possas sentir a sua ajuda e a sua graça na tua vida. Então, até à próxima, até breve. Deus ricamente te abençoe. É o meu desejo.